Fala, galera, voltamos aí para fazer a revisão da nossa aula, né, professor Jorge, que trabalhamos com questões do Enem, esse preparo muito importante para nossos queridos alunos, né, com a nossa aula do Agora Vai, trilhando o rumo para o Enem, né, professor Jorge? É isso aí. E só lembrando, né, que vamos voltar um pouco no tempo e fazer uma pequena abordagem com o nosso aluno. Bora! Há muito tempo atrás, quando eu era jovem, há muito tempo atrás. Não faz muito tempo não, Década- você é jovem Década ainda. de 80, cara. É, Cara, sinceramente, era impensável ter um ensino médio no campo como tem hoje. Isso que está acontecendo aqui era impensável. Não tinha-se essa possibilidade pelo nível o baixo nível tecnológico que a gente tinha, um número muito reduzido de profissionais. No entanto, sempre teve uma demanda reprimida no campo. Não é isso? Então, aí o aluno, mas professor, por que o senhor está falando isso agora? Eu estou falando justamente para que o aluno dê muito valor a esse ensino, a esse estudo, isso mesmo. a toda essa estrutura que é feita para levar conhecimento até você que está em todos os rincões da nossa querida Rondônia. Isso mesmo. Já tinha parado para pensar nisso? Não, uma boa reflexão, né? Uma boa reflexão? Excelente. Então a gente já inicia a nossa aula com essa reflexão. Quando tinha, era só até a 4ª série primária. Muito bem, isso mesmo. E aí o aluno tinha que andar muito, muito distante. Ainda acontece. Acontece. E até no próprio ensino médio acontece. Mas hoje tem um objetivo bem maior, que já é ter um ensino médio, que é um grande passo para a vida profissional, para a vida adulta. Isso aí. Não é isso? Correto, professor Jorge. Então, queridos alunos, entendam que para chegar até você, existe uma plataforma, uma grande estrutura. Não é isso, Rogério? De isso profissionais, diretor de estúdio, designer gráfico, professores, planejamento, professor presencial, são as pessoas da CRE, são as regionais, né, da SEDUC, a própria SEDUC, tudo isso para implementar esse ensino médio até ele chegar lá na ponta com o nosso aluno, para não deixar, inclusive, a desejar nada em relação a cursinhos na cidade. Isso mesmo. Ou o ensino médio de uma grande escola. Enquanto você estiver na mediação, você vai estar tendo este ensino de qualidade, Rogério. Muito bem. E aí, nossa reflexão está sendo legal? Com certeza, excelente. E a gente preparou esse momento, né, para falar, porque a gente está falando sobre Enem, esse momento que é tão decisivo na vida dos nossos queridos alunos, e é importante mencionar esses ganhos dentro aqui do nosso estado de Rondônia, né, professor Jorge? E ainda faço um desafio. Eu lanço um desafio para os nossos queridos alunos. Que ele pergunte de pessoas, pode ser do seu pai e dos seus avós, como era no tempo deles, se eles estavam no campo. Isso mesmo. Eles vão ter porque são, os pais deles, Rogério, são uma verdadeira biblioteca ambulante. Isso mesmo. É isso, a vivência. Então as pessoas mais velhas podem levar para você essa experiência que tiveram e que vai ajudar você, a sensibilizar você a dar mais valor ainda a esse ensino à distância. Isso. Fechou, né, professor? Beleza? Muito então bem. tá lançado o desafio, Rogério. Tá lançado o desafio. Conversar com os avós e com os pais, como é que era o ensino no campo no tempo deles. Façam aí esse levantamento. É importante, né? Vai ser legal. Com certeza. Então, galera, durante essa aula a gente traz para vocês agora de revisão, né, alguns pontos importantes aí para você poder se preparar para o Enem. Muitas das vezes, o que eu vou encontrar nas questões de geografia, o que eu vou encontrar nas questões de ciências humanas, e a gente preparou esse momento de revisão com orientações, né, professor Jorge? Com dicas importantes aí para você poder fazer uma excelente prova do Enem e também dos vestibulares. E no nosso próximo Agora Vai da Unidade 2, a gente vai trazer os temas mais cobrados nas últimas edições do Enem. Mas hoje a gente vai trabalhar nessa revisão com dicas, né? Dicas também. Também. Vamos lá. Então a gente traz aí na 14.2, Agora Vai Enem. Primeira dica aí, ó. A maioria das questões do Enem vem com texto, ou imagem, ou gráficos,
ou charges, ou tirinha e etc. Eles são suporte. Que é, professor? Suporte. Professor, como assim suporte? Suporte no sentido de ele ser o seu caminho para acertar aquela questão. Isso mesmo. Ele lhe dá dicas. Com certeza. Não é isso? Para o aluno ter condições de interpretar e resolver aquela questão. Portanto, no entanto, entretanto, é necessário ler com atenção o texto para conseguir entender o que se pede. Então, Rogério, olha só, isso sugere que os nossos queridos alunos consigam fazer uma análise, uma abordagem mais aprofundada, com atenção. Às vezes a resposta está naquela imagem, naquele texto, naquele gráfico. Não é isso? E falando aí, ó, imagem, texto, charge, eles já estudaram em português, né? Que são Isso, gêneros, né? Isso. São gênero textual. Gêneros Muitas textuais. vezes veio uma tirinha, não é só uma imagem com desenho, não. É um tipo de gênero. E essa galera já estudou certamente com pura e márcia lá na língua portuguesa, na mediação, né? O ideal é que você possa sublinhar, assim como eu estou fazendo aqui, ó, Isso mesmo. as frases mais importantes do texto, ok? Isso também vai lhe ajudar a abrir a mente para entender o texto. Por quê? Porque você já vai estar dando um passo a mais. Ou seja, Com certeza. se você detectar que aquelas palavras são palavras-chave no texto, você depois vai fazer o quê? Vai reler. Primeiro você lê, Rogério. Isso a gente aprende quando a gente está na faculdade. A gente, inclusive, aprende a ler de uma forma mais adequada. Isso mesmo. Né? Quando eu estava estudando filosofia ensina isso. Então, a gente lê o primeiro momento só para se situar. Aí depois a gente relê. Para que reler? Agora sim, para você se situar e entender o contexto. A primeira leitura é de reconhecimento, ok? Então, no mínimo que você tem que ler em um texto é pelo menos 2 vezes. Para você poder... Né? Para começar a entender o que se pede. Pelo menos 2 vezes, queridos. Isso mesmo. Beleza? E detalhe, quando você for fazer essas leituras, essa leitura não é só necessariamente ler texto. Quando a gente fala em leitura, é uma leitura de uma imagem, leitura de um gráfico, é a leitura de uma charge e é uma leitura de uma tirinha. Aí pode também vir hoje que a gente fala muito em infográficos, né? Uhum. Ou um gráfico, então, como está falando aí. Beleza. Ler com atenção o que o item está pedindo, ou seja, saber qual é o objetivo daquela questão. Outro ponto importante é observar os distratores, ou seja, eliminar aqueles que estão na questão para distrair você. Por exemplo, está falando aí sobre globalização e de repente vem lá algo mais ou menos assim relacionado a, vamos colocar uma coisa assim, somente citando que as caravelas é o principal meio de transporte da globalização. Então a gente já tem que eliminar de primeira, né? Porque a gente sabe que as caravelas não é um principal, né? A modernidade, a gente tem os transportes via rodoviário, via avião. Agora tem questões que vêm ali só para encher linguiça mesmo, entendeu? Exatamente. Então aí você já tem que eliminar de primeira. Isso daí são chamados distratores. Beleza. Ou esses distratores também servem para tirar o seu foco. Colocam outro tempo, pode ser algo meio polêmico de repente lá, que não tem nada a ver, né? Só para o aluno ficar pensando e perder tempo na hora das resoluções. Então é isso. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá então. Então agora é com vocês, a gente vai voltar já para fazer a resolução da atividade. Beleza. Vamos na massa. Vamos lá.
E aí, galera? Fizeram as questões aí, tudo tranquilão, tudo suave na nave. Suave na nave, não é na neve não. De vez em quando acontece. O que a gente troca é por A, né? A por E, enfim. Mas acontece, galera. São as falhas nossas aqui da mediação tecnológica. Por exemplo, ó, 3 pode ser 3 coisas: ó, nave, neve e nuvem. E nuvem. Acontece aqui. E o 9. Erro dos bastidores. Nave, neve, 9. Erro dos bastidores, só que vocês acabam recebendo aí. Muito bem. Rapaz, tu fica falando essas coisas, nosso diretor já fica rindo da gente ali, cara. Pois é. Até o diretor rindo da gente. Vamos lá, galera. Tá. Vamos lá, galera. Vamos lá ver se todo mundo acertou as Atividade de questões sala. Questão 1. Vamos lá, vamos fazer a leitura, né, professor Jorge? Isso. Como você falou lá na dica da revisão. Intercâmbio cultural e econômico, motivado pela inserção de grandes empresas, produtos e tecnologias, além de um rápido fluxo de informações, como uma comunicação eficiente e possuindo cada vez mais adeptos. Também é caracterizado por desigualdades sociais. aí. Aí a gente vai para as questões. Vamos lá. Aí, ó, o que a gente fez? Leu, não é isso? Agora a gente vai ver o comando. O comando. Depois a gente vai ler as opções, aí a gente retoma. Muito bem. Não é isso? Vamos lá. O texto anterior apresenta um fenômeno iniciado ainda no período das grandes navegações, que recentemente passou a ser conhecido como A. Teoria neoliberal. B. Processo de globalização. C. Doutrina keynesianista. D. Sistema neocapitalista. Ou letra E. Mercantilismo. Parece que eu estava adivinhando falar dessa questão, hein? Naquela hora É eu falei. muita coincidência, né? Muita coincidência. Então, olha só. Intercâmbio cultural. Então, isso quer dizer conectividade Isso mesmo. entre cultura e economia. Motivá-lo pela inserção, olha só, de grandes empresas, produtos e tecnologias, além de um rápido fluxo de informações com uma comunicação eficiente e possuindo cada vez mais adeptos. Também é caracterizado por outra característica do que está se falando, é a desigualdade social. Muito bem. Rogério, e aí? Mamão com açúcar, como é que é? Essa questão. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Falou aí de conectividade, integração, né? Na cultura. Fluxo rápido, Fluxo, informação, comunicação, intercâmbio cultural e econômico, ó, grandes empresas, tá tudo aí, ó. Tá tudo aí. Então, olha só, presta atenção. A gente fez o quê? Sublinhou. Sublinhamos. É isso? Aquilo que você passou como dica, né, professor? Exatamente. Aí, ó, o texto anterior apresenta um fenômeno iniciado ainda no período das grandes navegações. É aquilo que você falou, Rogério. Isso mesmo. Muito interessante o que você falou, porque o aluno distraído, ele vai pensar ele vai sublinhar grandes navegações e pode pensar em mercantilismo. Mercantilismo, justamente. Não é isso? Com Então, esse que não teve atenção pode errar. Ele está falando que esse fenômeno que foi intensificado agora, principalmente, né, a partir da década de 90, mas ele surgiu lá no período das grandes navegações, só que era de uma forma distinta da atualidade. Exatamente. Certo? Então, Sem mais delongas, vamos o que lá. tu acha? Tranquilo. Pode mandar ver, né? Pode. Porque todo mundo acertou essa questão, que é a globalização. Muito bem. Beleza? Mais alguma observação sobre isso, Rogério? Tranquilo. Foi bem desmiuçado isso aí? Com certeza. Vamos lá. Beleza, então vamos. Questão 2. As áreas de risco são geralmente ocupadas pela população mais pobre, que constrói suas casas, muitas vezes sem investimento em técnicas e tecnologias apropriadas. Nesse tipo de dinâmica de uso e ocupação do solo urbano, ocorre o aparecimento das favelas, principalmente nas médias e grandes cidades. Esse fato demonstra que, alternativa aí, A, concentração da população pobre nessas áreas, justifica-se pela facilidade de acesso e pela centralização de bens e serviços públicos. B. A periferia das cidades é o local de preferência dos pobres, pois lá eles encontram a verdadeira sociabilidade. C. As favelas construídas em área de risco nas cidades
evidenciam as contradições socioespaciais e a exclusão social sofrida por parte da população. D. A pobreza urbana é a principal causa dos graves impactos ambientais em razão da forma predatória de apropriação do espaço urbano. E esse tipo de ocupação ocorre nas metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro em razão do esgotamento das áreas urbanas adequadas às construções. Tem aí, no meio da questão começa de uma forma, depois tem umas contradições, né, professor Jorge? Isso, então está falando aí questão sociológica, né, Rogério, essa questão. Isso mesmo. Isso? Então vamos voltar lá no enunciado e vamos reler. É o seguinte, Rogério, é a nossa dica. Com certeza. Tem que reler. Reler. A gente leu o primeiro momento, a gente se ambientalizou. Com certeza. É isso, agora que a gente viu as questões, agora a gente relê. Muito bem. Vamos lá. As áreas de risco são... Aí, ó, tá entre vírgula, Rogério, quer dizer que está explicando. Geralmente, ocupadas pela população mais pobre, que constrói suas casas, muitas vezes, sem investimentos em técnicas e tecnologias apropriadas. Neste tipo de dinâmica de uso e ocupação do solo urbano, ocorre o aparecimento das favelas, principalmente nas médias e grandes cidades. A gente realmente não vê as favelas de uma forma tão intensa em cidades pequenas. Isso mesmo. É isso, Rogério? Ela ainda tá em fase de expansão, então não tem ainda o porquê ser favelada, né? Muito bem. Beleza? Vamos lá. Então, olha, o que a questão trata? Ela quer saber sobre o que representa essas áreas de risco que são ocupadas por população mais pobre, não é isso? Que não tem técnicas e tecnologias apropriadas e ocorre o aparecimento dessas favelas nas médias e grandes cidades. Esse fato demonstra que a concentração da população pobre nessas áreas justifica-se pela facilidade de acesso e pela centralização de bens e serviços públicos? E aí, Rogério? Olha, essa questão aí, ó, pela facilidade de acesso, esse acesso aí, ó, vai depender do que a questão está falando. Se for acesso à comunidade, por rodovias, por estrutura de ruas, ela, vamos colocar assim, de certa forma, ela acaba sendo prejudicada, porque a gente sabe que essas áreas periféricas têm vários problemas de estrutura, né? E pela centralização de serviços públicos. Nesse caso aqui, ó, não tem essa centralização. Então, muitas das vezes, a pessoa, o que acontece? Ela tem essa facilidade de obter essa terra e aí ela não tem condição de comprar uma casa, entendeu? E acaba ocupando essa determinada área que não é tão indicada, né? Então, dá para ter duas interpretações aí nessa parte aí de facilidade de acesso. Né? E quando fala pela centralização, não é pela centralização. Beleza. Beleza? A periferia da cidade é o local de preferência. Olha só, dizendo que isso aqui é até discriminatório, Rogério. Com então certeza. Não é ela, não é uma preferência não, as pessoas não estão lá porque preferem não. Isso mesmo. É por necessidade. As favelas construídas em áreas de risco nas cidades evidenciam as contradições socioespaciais e a exclusão sofrida por parte da população. Isso aqui está bonito. A pobreza urbana é a principal causa dos graves impactos ambientais. Olha só, Rogério, colocando de novo a culpa na pobreza. Não é isso, não é a pobreza, não. Esse tipo de ocupação ocorre nas metrópoles São Paulo e Rio, em razão do esgotamento. Não é só em São Paulo e Rio, são em grandes cidades, independentes do local onde ela esteja. Então, bora confirmar a correta. É a C. Favelas construídas em área de risco nas cidades. Vamos lá. Evidenciam as contradições socioespaciais e a exclusão social sofrida por parte desta população. Questão 3. Nem todos os países produzem e consomem da mesma forma. Enquanto alguns são especializados na produção e exportação de mercadorias de baixo valor agregado, outros produzem e exportam mercadoria de alto valor. Falamos isso durante nossas aulas. Com certeza. Esse valor agregado a esse produto, gerando desigualdades políticas, econômicas e sociais. A esse fenômeno
fenômeno dá-se o nome de A. Globalização. B. Industrialização tardia. C. Revolução técnica e científica. D. Descentralização industrial. E aí, divisão internacional do trabalho. Então, daí é uma questão que já foi explicada em aulas anteriores e também lá no segundo ano. Vamos partir para conferir a resposta correta. Que vai ser a DIT. Estamos falando da DIT. Muito bem, Divisão Internacional do Trabalho. Beleza? Por que é a Divisão Internacional do Trabalho? Porque ela tem a ver com a globalização, no entanto, ele não está falando do conceito de globalização. Com certeza. Então não vai ser Ele globalização. está falando o que cada país produz nesse cenário Exatamente. internacional. Vamos lá. Questão 4. A globalização econômica e a cultural estão diretamente relacionadas e graças ao atual dinamismo da comunicação. As grandes empresas e corporações podem disseminar hábitos de consumo, valores e modo de vida. A partir daí surge um conceito conhecido como souvenir, revolução tecnológica, xenofobia, indústria regional ou indústria cultural. Daí uma questão tranquila também que está falando, né? Tranquila, né? Olha só, globalização econômica, que já está falando aqui, ó, cultural, estão diretamente relacionadas. Isso e mesmo. graças ao atual dinamismo da comunicação, as grandes empresas e corporações podem disseminar hábitos, olha a palavra-chave, consumo, valores e modo de vida. Essas são as palavras-chave. Muito bem. Não tem outra alternativa se não ser a indústria cultural. Beleza? Então, fechou, né? Fechou. Fechou. E agora a gente fala para vocês que daqui a pouco a gente volta com uma nova aula. E agora vai novamente na unidade 2. Beleza. Certo? Tchau, forte Tchau, abraço. até mais.